Nessa última aula do curso, eu quero falar o que eu, Ana, vejo de principais erros, por assim dizer, de nós mulheres ao longo da nossa vida. E como a gente tem os antídotos para esses erros. Se eu quero chegar no meu período fértil e gestar com facilidade, se eu quero ter um pós-parto de qualidade, sofrendo menos, se eu quero ter menos sintomas de todos esses ciclos que são a vida, esses ciclos que a gente tem menstrual, mensal, o grande ciclo da vida, e chegar aí numa fase final, e talvez que nós mulheres temos mais medo, mais temor, que é a menopausa, chegarmos bem nesse momento, eu aconselho que em termos de estilo de vida, além de, é claro, alimentação, sono, não vou falar disso aqui nessa aula não, porque isso aqui já é básico, pessoal. Alimentar bem, alimentação saudável, natural, tirar alimentos inflamatórios, buscar uma conexão com a natureza, dormir bem, fazer exercício físico, isso todo mundo já sabe, tem que só começar, né? É claro, todo mundo tem que começar e fazer, claro, essa construção dentro das suas medidas. Mas o que eu quero falar aqui é sobre um perfil psicológico da mulher, muito lesivo, por assim dizer, que eu vejo frequente em consultório e eu observo e na minha vida também. E que a gente tende a fazer e isso acaba desarmonizando os meridianos. Então, o que a gente tem que fugir? Nós temos que fugir de 4 situações que eu considero nocivas para a mulher. A primeira situação eu considero que é a mulher máquina, tá? A mulher que quer fazer tudo, que não para, a mulher imparável, tratora tudo. Então, não para, fica super agitada, acha que pode fazer tudo, todo o tempo, e isso a gente nem percebe como é danoso para nós mesmos e é tóxico, inclusive, para as pessoas que estão em volta. Então, é muito tóxico, é chamada mulher máquina, eu apelidei assim. O segundo perfil, que eu assim diria, é a super mulher, superwoman, né? Que ela não é necessariamente essa máquina, tá? Mas ela acha que pode levar o mundo nas costas. Então, ela pode resolver o problema de todos os 2 filhos, do marido, da vizinha, pode trabalhar até tarde, pode cuidar da casa, pode fazer tudo, mesmo que faça no seu ritmo, mas ela acha que pode levar o mundo nas costas e salvar o mundo, né? E ser tudo que ela puder. Então esse é outro comportamento que eu vejo assim muito danoso para a mulher, porque ela acaba esgotando as suas reservas no meridiano de Rim, né? Que é uma sobrecarga psíquica e física que a mulher leva. O terceiro aspecto é a senhora perfeitinha, né? Então a gente é a perfeitinha. Então é outro aspecto psíquico, uma tendência do feminino das muitas mulheres e de querer tudo perfeitinho, nada pode sair do controle, tá? E em algum grau eu vejo que nós todas temos isso. Às vezes de uma maneira bem aparente, porque é aquela coisa assim, não pode ter um cabelo desalinhado, uma roupa assim, uma roupa assado. Na verdade é uma autocrítica, né? Então o problema da perfeitinha que eu vejo maior é isso, é porque não é perante aos outros, né? A gente se critica muito, não aceita, né, as nossas imperfeições, que eu vou falar aqui de um termo bem interessante que é um antídoto chamado wabi-sabi, dos japoneses, e acaba isso, imagina, a gente não gostar de nós mesmos, tá sempre se policiando, se criticando, querendo ser tudo, né? Quem que a gente tá querendo agradar? Ao mundo, nem Jesus Cristo agradou, né? Eu sempre brinco assim, nem Jesus Cristo agradou, nem Buda agradou todo mundo. Então, como é que a gente vai agradar todo mundo? Não tem como. Então, se a gente não parte desse pressuposto, não tem como a gente ser feliz, isso vai bloqueando o meridiano de fígado. Então, é uma causa emocional importante de bloqueio de meridiano de fígado. Quarto perfil é a senhora esponja. Né? O que é a senhora esponja? Aí tem uma relação bastante com o meridiano de pulmão, tá? Que é uma pessoa, né, que não consegue discernir o que é o seu sentimento e o que é o sentimento do ambiente e do outro. E aí fica suscetível e vulnerável a tudo. Então a senhora também não me toque, no sentido assim de qualquer coisa. Aí a pessoa fala normal, mas eu me sinto, não, ela me ameaçou, ela falou grosso, ela me desmoralizou, né? Então essa suscetibilidade exagerada à reação dos outros e também uma percepção real dos sentimentos dos outros que não precisava, né? Então a gente às vezes, o ambiente está estressado, o outro está estressado, o outro está com raiva, o outro está no estilo máquina, eu não preciso pegar aquilo e replicar aquilo só porque eu estou. Então muitas pessoas, às vezes, muitas de nós, a gente vê o outro fazendo e começa a fazer igual. Tá? Por repetição, como o papagaio, né? E por essa percepção emocional. Então, tanto a gente age igual, como o emocional também a gente acaba pegando o emocional do outro e não consegue discernir o que é meu e o que não é. Bom, então a gente tem que fugir, né? E para fugir, por que eu falei aqui, exemplifiquei como esses 4 estereótipos? Porque a gente tem que reconhecer. Se eu não reconheço qual dos 4 estou naquele momento, ou qual dos 4 tem uma tendência de personalidade a desenvolver, eu não vou conseguir
pegar os antídotos e usar os antídotos. Então, em psicologia, né, o pouco que eu estudo, né, dentro da medicina chinesa e outras áreas, o que eu tive muito claro, a síntese que eu fiz até hoje é o seguinte: eu não consigo vencer nada, superar nada, trabalhar nada se eu não reconheço, se eu não observo que tem aquele aspecto que não é legal. Então, não só reconhecer que eu tenho aquele aspecto, mas reconhecer que aquilo nem sempre é bom. Por exemplo, o perfeccionista que eu falei, o perfeccionismo, pode ser interessante, eu me torno uma pessoa competente, capaz, mas eu tenho que reconhecer com muita clareza de que isso pode estar exagerado, de que isso, até que ponto isso está sendo bom para mim, até que ponto isso está exagerado, porque a gente tem uma tendência mental a querer se justificar, né, muito grande. Então essa sinceridade interna, essa honestidade interna, constante, porque não vai ser uma vez, né, a gente não vai conseguir combater uma sombra, como eu falo, né, eu sempre gosto dessa questão de uma potencialidade, um polo de luz e sombra. Então a sombra é quando eu ainda não coloquei luz, né? O que é a sombra? É um resultado da ausência de luz. Então tudo é potência, a potência da criatividade, da organização, ela esconde uma sombra de perfeccionismo. Então, eu posso ser organizado, mas ser tranquilo, ser relax, não ter uma cobrança, não ter uma crítica com a imperfeição, porque eu sei que as coisas também não vão sair perfeitas sempre. Então, quais são os antídotos? Vamos lá. O primeiro antídoto eu diria que é o ritmo e contra-ritmo. Então, para não ser a senhora máquina, eu tenho que entender que tudo na natureza tem um ritmo e contra-ritmo. Então, esses antídotos não é porque eu, Ana, estipulei assim, é porque todos eles estão na natureza. E a gente, como faz parte da natureza, a gente tem que olhar para ela fora, olhar para dentro de nós e ver ela dentro e usar esses artifícios para nos tratar, assim como os remédios. Todos os remédios vieram da natureza em algum grau, só foram depois, né, micronizados, industrializados e viraram o que a gente tem hoje na medicina. Então, o ritmo e contra-ritmo é uma lei da natureza universal, como o dia e a noite, como acordar e dormir, certo? Só que tem esses grandes ritmos e tem pequenos ritmos no dia. Então, nós deveríamos todos nós respeitar isso. E como é que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Primeiro, pequenas pausas. Então, essa mania, por assim dizer, dessa mulher máquina, de assim, por exemplo, eu prefiro, deixa eu fazer tudo correndo porque eu quero descansar. Só que se você faz tudo correndo e você se esgota, você chega para descansar muito mais esgotado e não consegue aproveitar esse descanso. Ou, por exemplo, vou esperar minhas férias, então eu trabalho que nem um doido e vou para as férias. O que acontece nesse fenômeno? Eu vou chegar nas férias, eu sempre vou achar que aquelas férias não são suficientes e eu sempre vou achar que o meu trabalho é sempre esgotante, estressante e não prazeroso. Então, qual que é o segredo para também extrair mais prazer das coisas? A gente fazer elas com mais calma e percebendo quando a gente já está no esgotamento físico ou psíquico daquela atividade e ciclar a atividade. Então, por exemplo, eu estou trabalhando, né, com uma coisa bem manual, por exemplo, fazendo um artesanato. Então, o ideal, eu posso só simplesmente descansar, então eu vou lá, vou esticar um pouquinho a perna, vou contemplar um pouco a natureza, mas eu posso, uma estratégia muito interessante, é como se fosse uma bateria em que eu mudo os polos. Eu estou usando, por exemplo, mais o físico aqui, né, algo manual. E não estou usando tanto a mente. Então, eu posso, a próxima atividade que eu fizer, quando eu esgotar depois de uns 40, 50 minutos, que é mais ou menos o que o cérebro demora para esgotar, ciclar para uma atividade mais mental, em que aí eu estou cansado, então, da minha mão, do crochê que eu estou fazendo, por exemplo, cansei a mão, aí eu vou descansar e vou usar a mente. Então, agora eu vou ler um livro, eu vou estudar, eu vou fazer um trabalho mental de criatividade. Então, se a gente cicla, a gente consegue também uma maneira de descansar, porque a gente pensa que o descanso é sempre parar e não fazer nada. Não, é muito bom fazer técnicas de mindfulness, recomendo, de ter isso na sua rotina de maneira geral, que é muito importante em momentos de contato com o nosso íntimo, tá? Isso faz parte também dessa lei de ritmo e contra-ritmo, e práticas como Tai Chi Chuan, Yoga, Qigong, respiração, mindfulness, todos eles são técnicas fantásticas para a gente inserir numa rotina semanal ou preferencialmente diária, em pequena dose, mas essa ciclagem de atividade já nos relaxa muito o corpo. Então, por exemplo, eu também estou cansado de estudar, ou eu tenho uma atividade que é muito no computador, que eu tenho que ficar projetando, tenho que ficar sendo criativo, fazendo um monte de coisas criativas com a mente. Eu vejo que eu estou fadigando a mente, então o que você faz? Lava a louça. Sempre tem alguma coisa para organizar, uma coisa para lavar a louça. Então, vai fazer uma atividade física. Só que é interessante e importante que quando a gente estiver também fazendo uma atividade manual, por exemplo, lavar a louça, lave a louça só. No máximo, coloque uma música para descontrair. Qual que é um problema nosso? A gente quer sempre utilizar muito aquele tempo, né? Então, a gente lava a louça, deixa eu já ouvir um vídeo do YouTube. Deixa eu já me informar que o curso que eu estou fazendo, deixa eu pôr esse curso aqui no meu fone. Aí o que acontece? Você não descansa a mente.
e você não cicla. Então é importante que quando você estiver fazendo essa proposta de ciclar atividades entre coisas bastante físicas e mentais, e você use isso como um ritmo e contra-ritmo, compasso e descompasso, para você regenerar os seus sistemas, que quando você for fazer o físico, faça só físico. E o mental você também cuide para estar com uma posição bem confortável, que o seu corpo não tenha tensões, porque imagina, você está lá sentado e começa com uma dor aqui, começa com uma dor lombar. Toda hora a sua mente, ao invés de estar ali concentrado, vai para o local de dor. Então, por isso a importância também da ergonomia ao trabalhar, de perceber qualquer lesão e alongar, e de respeitar o ciclo normal do cérebro, que é geralmente até 45, 50 minutos de atividade cerebral com qualidade. Esse eu diria então que é um antídoto maior para a senhora máquina, né? Para a mulher máquina. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a senhora perfeitinha, né? Então esse perfeccionismo que a gente tem, que eu diria que é o maior antídoto, eu abreviaria nessa palavra chamada wabi-sabi, que é uma palavra de origem japonesa, e eu amo os japoneses, apesar de eu estar falando de medicina chinesa, eu acho que todo o Oriente é uma coisa só praticamente, tem suas diferenças, óbvio, mas os japoneses têm uma característica cultural que eu aprecio muito, que é nomear palavras que têm um significado muito profundo. Por exemplo, gambate, que é você dar o seu melhor, né? O wabi-sabi, que no caso é abraçar a imperfeição. Ou outros como hara hashibu, que é 80%, né? Que seria você fazer tudo, mas não indo ao máximo daquilo, né? Sempre sentindo que mesmo o prazer, eu tenho que apreciar o prazer, mas não tenho que extrapolar. Na dor, eu também não preciso me vitimizar e morrer de dor. Então, você sempre não ir ao limite das coisas, é mais saudável. Então eles têm também o hara hashibu, que é uma outra palavra que eles usam, por exemplo, ikigai, que é um propósito de vida. E aí no caso o wabi-sabi significa então abraçar a imperfeição. E como é que eu faço isso, Ana, se eu sou muito perfeccionista? Eu gosto de uma analogia que os antigos chineses, uma linha taoísta, né, que é uma linha de filosofia chinesa, falavam, que essa dicotomia do yin e yang, né, que eles falam que é a atividade, o repouso, ela deve estar numa proporção que a gente pensa que é sempre assim, 50% e 50%. Não. Então, eles estão em interação, os dois existem, mas em termos de proporcionalidade, a gente tem que ser 1% yang e 99% yin. E faz analogia com o céu estrelado. Então, quanto por cento do céu é estrela e quanto por cento do céu é vazio? 1% é estrela e 99% é vazio. E o que significa isso? É que 1% a gente tem que ter estrelas muito luminosas na nossa vida, nortes, como se fosse o yang, significa na medicina chinesa, a mente, os ideais, o espiritual que te move, os propósitos para além do material, digamos assim. Então esses nortes internos dentro da gente tem que estar muito claro, muito lapidados. E não precisa ter muitos, porque o que acontece? Quando a gente começa a colocar muitas ideias dentro da gente, isso é legal, isso é legal, isso é legal, e não faz uma triagem, não prioriza, fica o quê? Fica uma confusão. É como se você estivesse vendo o céu, tivesse um fuscar de luzes tremendo, aquilo lá chega atrapalha a gente ao invés de dar paz, por exemplo, né? Ou ver um céu assim. Então que tem que ser só 1%, mas tem que ser estrelas muito luminosas, que eu sempre lembre delas, que elas estejam ali. E 99% vazio. O que significa o vazio? O contemplar, o receber. E o que acontece quando a gente tende a ser perfeccionista, né? A gente tende a querer colocar a nossa estrela em tudo, como se fosse. Como o meu jeito é o único que existe. Mas eu dizer, Ana, mas o seu jeito é 1%. Você não conhece a vida. Então, quando a gente tende a ser perfeccionista, a gente parte no pressuposto de que a gente já sabe tudo. Essa é a verdade. Então, toda crítica, ela esconde um orgulho e uma vaidade. Então, é porque eu acho que eu sei mais, então eu critico. E critico a mim mesmo, né? E isso é muito, mas eu critico a mim mesma, eu tenho baixa autoconfiança, é também um problema. Porque se a gente por que tem baixa autoconfiança? Você não é tão humano quanto outra pessoa? Você não pode ser tão capaz quanto o outro? Então, quando a gente tende também ter uma depreciação muito grande, também esconde um pouco de vaidade. Também esconde que a gente não está percebendo que o que a gente não sabe é 99%. Então, é uma incapacidade de receber a vida, né? E aí, abraçar a imperfeição, para mim, diz muito. Porque significa assim, eu tenho que tomar consciência de que a vida é imperfeita. Então, se a vida é imperfeita, não é imperfeita? O que é uma árvore que a gente considera bonita? Ela é imperfeita, ela é assimétrica.
ela tem folhas que estão ali morrendo, né? Nem todas as flores estão iguais, não tem uma simetria perfeita, né? E mesmo assim é bonita, né? A gente não consegue ver uma beleza dependendo numa trajetória de uma pessoa que teve uma vida difícil, né? Que teve perdas, que teve dificuldades, e ver uma beleza e uma profundidade linda naquilo, que talvez uma pessoa que teve tudo bonitinho não foi tão bonito assim. Esse grau de assimetria, vamos dizer, de dor, né? É necessário na vida, né? Então a gente entender que o que a gente estipula como certo não é tão certo assim, se abrir para isso é um movimento essencial para a gente escapar do perfeccionismo. E é claro, Ana, mas isso não é fácil. Não é fácil, mas é um exercício. E toda vez, principalmente, que você está se criticando, pense, eu sou uma pessoa, se ame, né? Porque aí também falta uma coisa de você, tá, só tenho erros, eu tenho um monte de defeito, mas deixa eu me amar, porque se você não se ama, você não aceita as suas imperfeições, como é que você vai aceitar do outro? É impossível. A gente tem que primeiro abraçar as nossas o máximo possível, porque naturalmente você vai aceitar do outro. Naturalmente você não vai ser crítico com o outro, naturalmente você vai conseguir relevar mais, porque você vai lembrar, não, mas eu tenho um monte de coisa, são coisas diferentes, mas eu tenho outras. Mas tudo isso, como eu falei, exige o início, um reconhecimento sincero e progressivo. E o entendimento que eu gosto de dizer que é o caminho tem que ser bom, né? É o caminho, a vida é o caminho. É imaginar que não tem um fim de linha. Eu vou fazer isso e pronto, o jogo tá ganho, não. Sempre tem uma nova fase, sempre tem uma nova descoberta. A seguir, né, pulei um pouquinho de ordem, a supermulher. Essa supermulher, né, ela acaba se esgotando, como eu falei, né? Então ela tem que entender que ela tem que cuidar de si. Então é engraçado, aqui é como também se faltasse um amor, mas de uma maneira diferente, né? Então na outra, a pessoa rechaça e critica tudo. Nessa outra vertente, né, ela quer abraçar tudo. Mas por que ela quer abraçar tudo? Porque é como também se nada bastasse, né? Ela tem que fazer tudo, ela não se bastasse. E ela não se sentisse amada, né? Então quem cuida dela? Então muitas vezes quem tem essa tendência de comportamento, às vezes não se sente cuidada, né? Ou faltou às vezes se sentir claramente cuidada e acaba exprimindo por esse cuidado excessivo com todos e querer levar o mundo nas costas. E como eu citei, nem Jesus conseguiu levar o mundo. Então lembrar disso tem a ver um pouco também com o perfeccionismo, porque você quer ser perfeito também em ajudar, né? E quem vai te ajudar? Quem vai te dar a mão, né? Então permitir também, porque muitas vezes essa pessoa que quer ajudar todos não se permite ser ajudada, não se permite ser ajudada. Então por isso que eu falei que tem um ponto em comum com o perfeccionista. Por que não se permite ser ajudada? Porque acha que já é suficiente, talvez. Ou tenha justamente essa falha do amor, né? De se sentir amada incondicionalmente, né? E para querer que os outros nos amem condicionalmente, ou o máximo possível condicionalmente, a gente tem que passar cada vez se amar mais também nesse sentido. E por fim, então, o último padrão, que é o padrão esponja. Nesse padrão esponja, eu gosto muito de uma técnica que é o seguinte. Estou me sentindo, começou primeiro, lembrar que as emoções vão de 0 a 10. Não tem isso, não existe isso. Do nada, agora estou com raiva, estou com rompante, não existe isso. O que existiu? Uma falta de autoobservação. Então, para eu não ter sentido os 2, os 5, o 8 até chegar no 10, é porque eu não me observei. Eu não observei. Então, precisa melhorar essa capacidade de observar os pequenos sinais que a gente já vai dando. Tá? E se a gente não conseguir se observar, não vai ser um terapeuta que vai conseguir isso pra gente. A gente precisa ter esses dados, inclusive, mais claros para poder levar para uma sessão de psicoterapia, para um psiquiatra, que são necessários para fazer todo esse trabalho. Então, primeiro observar o que está acontecendo aqui e logo atuar. Se eu esperar chegar no 10 e querer atuar no 10, eu dificilmente vou reverter. Sentir que eu já estou tenso. Vai lá e faz a prática. As práticas que eu já tenho um curso aqui mostrando de respiração e que vou passar algumas aqui depois no último bônus aqui da aula. Então, algumas técnicas de extravasamento, né? Algumas técnicas de respiração simples, tá? E aí depois, além disso, você tem que também se perguntar, que é uma segunda parte que eu falo, né? Então, primeiro, sentir, tentar ter uma ferramenta que você rapidamente consiga eliminar aquilo. E quando no caso da tristeza, você ter uma ferramenta que você se sinta bem. Então, algum pensamento que você se sinta bem, você dançar, você ter uma conversa, você ali pegar alguma coisa que te dá prazer. Então, não necessariamente o doce, né, porque é algo saudável, mas vou tomar um café, vou tomar um chá, vou me dar um momento comigo mesmo, uma coisa que te dá prazer, te dá conforto, que você se sente bem contigo mesmo. E além disso, você se perguntar, essa emoção é minha? Parar, fechar os olhos, essa emoção é minha?
Porque, e se perguntar também, isso não é minha, de quem é? Porque muitas vezes essa mulher esponja, ela capta uma série de emoções, eu também vivo isso, porque sou uma pessoa também muito sensível aos ambientes, ao emocional de outras pessoas, e não percebem e acham que é seu. E eu e muitas outras mulheres que eu já também acompanhei e acompanho, sofrem disso. Tá? E aí demora às vezes décadas, como foi o meu caso também, para perceber que muito do que sentia e se culpava e se achava e procurava origem e não encontrava, não era seu. Era simplesmente uma esponja. O outro estava assim e é uma empatia, na verdade, uma grande capacidade de empatia humana, que é muito bom para uma série de coisas, mas em excesso você não consegue diferenciar e afastar e acaba se contaminando de uma maneira não consciente por um estado emocional do outro. E quando você faz esse processo, você primeiro toma consciência de que aquilo não é seu ou que é. Quando você fala é meu, do que é meu? Da onde que é? E quando também você não acha uma causa clara, já é um sinal de que não é seu. E às vezes quando você pergunta de quem é e vem uma imagem de quem é ou uma situação, confie que é aquilo. E aí use técnicas também para dizer assim, não, então isso não é meu, né? Devolvo para quem é. Então essa é uma técnica interessante até da constelação sistêmica, que é uma técnica que eu aprendi até a admirar, né? Não conheço tanto, mas eu achei interessante algumas frases que eles falam como isso. Devolver a de quem é de origem, porque não cabe a mim trabalhar isso, cabe à pessoa, né? Então com amor, gentileza, desejando que a pessoa possa tratar aquilo, mas devolvendo para a pessoa porque não nos cabe. E aí também tem um pouquinho de semelhança com aquele outro perfil de carregar o mundo nas costas. Por fim, então, aqui esse bônus do finalzinho de aula, eu queria ensinar técnicas de Qigong, que são técnicas para trazer paz de maneira bem simples e para extravasar quando a gente estiver num momento de irritabilidade. Então, estou irritada, que é algo comum na mulher. Como é que eu solto isso? Então, tem uma técnica muito comum, né, muito fácil de fazer, que é você ficar de lado, né, não estou de lado para mostrar, né, mas de joelhos um pouquinho dobrados para ter conforto. Você levanta a mão e você vai baixar várias vezes junto com a respiração, mas com bastante ímpeto, porque imagina que aquela irritabilidade que está em você quer soltar fora ela, você não quer mais ela. Então você vai, puxa o ar e solta. Então você vai fazendo com repetição, faz ali 10, 12 vezes, 15 vezes, lembrando que toda vez que você puxar, você lembra de toda aquela irritabilidade que você não quer em você mais e você solta. Então, repetindo isso algumas vezes, depois o que é o ideal? No final da técnica, que você sinta, nossa, tô tranquila, né? Então é algo super simples, né? Então isso que eu acho que é importante. Você pode também pegar, dançar, né? Então uma coisa, deixa eu dançar, às vezes eu faço isso. Não, tô me sentindo meio tensa, às vezes não é nem irritada, mas tô tensa. Não, eu pego, danço, faço um movimento de dança, né? Coloca, às vezes, também uma coisa que você ria, que você se expanda, mas é muito importante algo físico e algo físico yang, porque imagina que essa tensão, essa irritabilidade é um yang, é um excesso que está dentro de você. Você tem que pôr para fora. Nesse momento, se você fizer uma coisa muito tranquila, que a gente chama de yin, não vai às vezes ter resultado. Então você precisa, às vezes, fazer artes marciais nesse momento, colocar para fora, dar golpes. Você precisa dançar com um pouco mais de intensidade, fazer algo com o corpo que tenha movimento. Ou essa técnica bem simples, de simplesmente você colocar para fora com a respiração, com intencionalidade. Isso é muito importante. Ana, mas eu quero uma técnica que previna, né? Então é claro que você pode, por uma série de linhas aí que vão te ajudar, mas eu indico 2 respirações, tá? Do Qigong também, que são bem simples e podem te ajudar de maneira diária a você melhorar, então, essa sua capacidade de centro. Tá? Então uma delas é você pegar as mãos assim, então eu falei que tem os centros de energia, né? Então são vários e a gente vai então pegando a energia como se fosse lá de baixo uma água, elevando e soltando. Puxa e solta. Puxa e solta. Então fazer isso também, algumas repetições, é um exercício preventivo, tá? Terapêutico, rápido, é algo que se faz em 1 minuto, 2 minutos e que você pode fazer todo dia, né? Se tiver bem no iniciozinho da irritabilidade, pode passar também, mas se já estiver transbordando, realmente eu indico exercícios um pouco mais yang, mais de movimento para soltar essa raiva contida. Tá? E um segundo movimento, uma respiração que é muito interessante para o iniciar do dia, porque segundo essa técnica chinesa vai
encher nosso corpo, então, dessa energia vital da manhã, que é você fazer esse movimento com o braço, como se fosse um recebimento da energia do dia, do ar. Então você vai, expande, você pode realmente dobrar o joelho, como eu vou fazer aqui de lado, ó. Então você dobra o joelho junto com o corpo, imagina que você está realmente fazendo movimento com o corpo todo. Aí solta, puxa e solta. Bom, aí nós temos 3 exercícios muito práticos, muito simples. Espero ter ajudado. Lembre-se que são sempre potes, né? Então a gente precisa de um trabalho de retirar, né? Quando precisa, com as várias terapêuticas que tem, entre elas, que eu sempre, a acupuntura, óbvio, eu sempre vou indicar como aliada em qualquer caso. Mas precisa de técnicas que você mesmo evite de colocar nesse copo. E esse curso é para isso, é para te mostrar que existem uma série de possibilidades, que o comum não é o normal, né? Que é normal a mulher ter seus ciclos, isso sim é normal, a gente tem que compreender isso e tem que entender esses ciclos como algo normal da mulher, comum, né, que faz parte da vida. E como é que eu vou lidar com esses ciclos de uma maneira melhor? Como é que eu não vou colocar nesse pote? Como é que eu vou fazer com que esse pote do estresse esvazie, da desarmonia, e eu crie um novo pote, que é o pote da saúde, que é o pote da serenidade, que é o pote de um caminho novo, né, para vivenciar esses ciclos com plenitude, com saúde, com harmonia, que é o que eu desejo para todas vocês. Tudo de bom e até a próxima!